Ontem saiu finalmente o segundo trailer de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né? O novo filme do Cabeça de Teia que vai estrear agora em dezembro nos cinemas. E aqui nesse vídeo a gente vai conversar sobre tudo o que foi mostrado naquele trailer que, para quem viu o react aqui, percebeu que eu fiquei meio descabelado assistindo. Vamos conversar então sobre tudo que foi mostrado no tintim por tintim. Inclusive eu vou mostrar aqui uma imagem, um take, né, uma cena que só saiu no trailer que foi postado pela Sony no Twitter. Então no Twitter eles postaram uma versão um pouco diferente do trailer para caber ali em 1 minuto e tem uma cena em específico que mostra talvez que foram retirados digitalmente dessa versão do trailer os outros Homens-Aranha. Então vamos conversar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Fica comigo até o final para saber de todos os detalhes do novo trailer de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Primeiro de tudo, nós tivemos os vilões confirmados. Uma das grandes questões que foram levantadas, né, após o Alfred Molina e o Jamie Foxx confirmarem os seus retornos como Dr. Octopus e Electro, respectivamente, foi de quantos vilões do Cabeça de Teia nós teríamos aqui no novo filme. Depois da primeira prévia, que mostrou o Octopus e o Duende Verde, nós tínhamos 3 vilões confirmados, juntamente com o Electro, né, que já havia sido confirmado também pelo Jamie Foxx, e agora nós temos pelo menos 5 vilões aparecendo no novo trailer. Além da presença dos 3 personagens que eu acabei de mencionar, temos também a presença do Homem-Areia, lá do Homem-Aranha 3, do Tobey Maguire, e do Lagarto, de O Espetacular Homem-Aranha, lá do Andrew Garfield. Por que eu disse que a gente tem pelo menos 5 vilões confirmados? Porque o Duende aparece ali em 2 versões. Como eu disse, até o momento nós temos 5 possíveis membros apresentados, né? Que são o Duende Verde, Dr. Octopus, Homem-Areia, Lagarto e Electro. E para formar o Sexteto Sinistro, falta mais um vilão aparecer. No trailer nós tivemos essas 5 aparições, mas aparece um outro vilão, aparece uma outra versão do Duende Verde. Se especula que talvez seja o Willem Dafoe utilizando um traje diferente, como já havia sido teorizado anteriormente na internet devido a umas imagens que vazaram, né, de um visual alternativo do vilão. Mas também especula-se que pode ser ou o James Franco ou o Danny Denham, que também meio que personificaram ali o Duende Verde ou o Duende Macabro, né? Lá nos filmes tanto do Homem-Aranha 3, do Tobey Maguire, quanto também lá nos filmes do Espetacular Homem-Aranha, do Andrew Garfield. Então fica na dúvida, será que nós teremos um 6º vilão que vai ainda ser revelado? Ou será que o 6º vilão é de fato esse outro Duende, que não é o Duende Verde, mas sim o Duende Macabro? Fica essa questão aí também pra gente tentar revelar. Eu acho que não faria muito sentido o personagem ter 2 visuais dentro de um mesmo filme. Então eu realmente acho que nós teremos o Willem Dafoe e mais um Duende aí infernizando a vida do Homem-Aranha em Sem Volta para Casa. Uma coisa que foi confirmada nesse trailer é que de fato o Peter atrapalhou o feitiço de esquecimento do Doutor Estranho. Isso havia sido teorizado pelos fãs depois do trailer 1, onde nós vimos mais ou menos isso acontecendo, mas agora isso de fato foi confirmado com todas as palavras e por causa dessa interferência do Peter, o universo aqui do MCU passa a receber visitantes de outros mundos, né? Como o Peter interferiu exatamente, nós ainda não sabemos, porém é possível que tenha sido apenas por ele falar e desconcentrar o mago, como nós vimos lá no primeiro trailer, o que eu acho meio bobo, na verdade, mas aparentemente vai ser essa a história. Outra coisa que apareceu nesse trailer com mais clareza também é o uniforme preto e dourado, que a gente está entendendo até agora que é um uniforme mágico. No vídeo novo a gente consegue ver o traje produzindo uma espécie de feitiço que tem similaridades com os feitiços do Doutor Estranho, mas não fica muito claro se esse momento acontece graças à tecnologia que já existe na roupa do Peter ou se ele está em posse de algum artefato místico, ou se mesmo esse novo uniforme foi criado pelo Doutor Estranho. Então esse uniforme preto e dourado está confundindo muita gente e acabou de ganhar mais uma pitada aí de confusão nesse novo trailer. No começo do trailer nós também vemos um monumento ao Capitão América. Aparentemente a aposentadoria de Steve Rogers, né, e a passagem do seu manto de Capitão América vai ganhar uma nova dimensão aqui em Sem Volta para Casa. Bem no começo do trailer a gente consegue ver esse monumento sendo construído, né, em homenagem ao Capitão América, e depois nós vemos também o disco ali da estrutura, que é uma homenagem ao escudo do Capitão América, despencando, o que deve acontecer provavelmente em uma das batalhas finais.
Uma das falas mais importantes do trailer para mim, que mais me espantou, é quando o Dr. Octopus chega pro Peter Parker ali durante uma luta, quando ele finalmente consegue ver o rosto do nosso Peter, né, do MCU, e ele fala: "Você não é Peter Parker". Isso confirma pra gente, de fato, que o Dr. Octopus é um vilão vindo de outro universo onde existe um outro Homem-Aranha com um outro rosto. Então nós teremos, de fato, aqui pelo menos uma menção ao Homem-Aranha de Tobey Maguire no filme. A gente ainda não tem confirmação se ele vai aparecer ou não, mas isso aí já é algum indício, né? De fato, o Dr. Octopus não reconhece o Peter do Tom Holland. Falando ainda em Dr. Octopus, em determinado momento do trailer nós vemos ele preso, e o Peter, o Ned e a MJ estão ali conversando com ele, zoando o nome dele, como crianças sempre fazem, e a gente vai vendo que ele está preso numa espécie de masmorra. Isso confirma alguns rumores, vazamentos e teorias que sugerem que o Doutor Estranho ele seria o primeiro a perceber que esses vilões estariam chegando ali no universo e ele seria também o primeiro a contê-los, até que em algum momento eles seriam libertos. Na teoria diz que esses vilões são libertos pelo próprio Homem-Aranha e por causa disso também o Doutor Estranho apareceria no trailer lavando as suas mãos sobre o que aconteceu e mandando o Peter, a MJ e o Ned irem resolver a situação eles próprios, já que eles causaram. Outra coisa interessante também nessa conversa com o Dr. Octopus é um momento que ele fala que o Peter está lutando com fantasmas. Depois que ele aparece ali conversando, né, com os nossos protagonistas, o cientista diz que essa busca pelos fugitivos do multiverso estaria fazendo o Homem-Aranha se meter no escuro para lutar com fantasmas. E depois disso, o Doutor Estranho confirma que todos esses vilões morreram ao enfrentar o herói em suas respectivas realidades. Então, já temos aí mais um peso colocado sobre o Peter do Tom Holland. Como eu havia falado sobre o Doutor Estranho querer lavar as mãos e deixar o Peter tomar conta da própria situação, isso aparentemente cria uma certa tensão entre o Homem-Aranha e o Doutor Estranho que nós podemos ver ali no trailer. Nós vemos ali no trailer o Peter tentando roubar a caixa prisão do Mago Supremo, mas pelo que dá para entender, o Doutor Estranho meio que está disposto a deixar os vilões morrerem para que o universo volte aos eixos. Será que é isso que eu entendi? Eu entendi que o Peter está tentando salvá-los, ao mesmo tempo que o Doutor Estranho está disposto a fazer o que for necessário, e talvez isso seja trabalhado durante o filme para que os dois trabalhem juntos ali para resolver a situação. Nesse trailer nós vemos também um momento onde a MJ despenca de um prédio e o Homem-Aranha tem que pular atrás para salvá-la. Isso já aconteceu com todas as namoradas do Homem-Aranha nos cinemas, então aconteceu com a Kirsten Dunst, com a Bryce Dallas Howard e com a Emma Stone, e agora também a Zendaya vai ver qual é que é a sensação. Uma coisa muito interessante também que passa bem rapidinho ali no trailer é que parece que nós temos aqui ramificações de novas linhas do tempo. Quando o Doutor Estranho está tentando avisar o Peter de que o multiverso está começando a vazar para dentro ali da realidade principal do MCU, a gente consegue ver diversas linhas roxas surgindo no céu, que são muito parecidas com as ramificações na linha do tempo sagrada, mostradas lá no final da primeira temporada de Loki. Um momento que me deixou bastante confuso no trailer e que também já estava sendo especulado na internet é a questão ali do Dr. Octopus de ferro. O Dr. Octopus ele construiu os próprios braços tecnológicos, né? Como a gente pode ver lá no Homem-Aranha 2. E agora parece que o traje dele vai estar integrado com nanotecnologia. Não dá para saber exatamente como isso acontece, mas parece que ele está meio que integrando a tecnologia que já existe no traje do Aranha de Ferro. Um momento muito especial do trailer é quando nós vemos o novo traje do Electro. Para quem assistiu a Ameaça de Electro, lembra como tudo que aconteceu naquele filme foi ruim, e uma das coisas ruins que apareceu foi o traje do Electro, que era muito zoado, muito nada a ver com o original. Agora, nesse novo teaser de Sem Volta para Casa, nós vemos que voltaram atrás e de fato fizeram um traje muito mais legal e mais próximo do original para o personagem. Ele usa meio que um traje tático, né, que traz uma espécie de gerador no centro. E o mais interessante é que quando ele está soltando as descargas elétricas, nós vemos uma estrela sendo formada em frente ao seu rosto, igual a máscara dos quadrinhos. Cara, isso foi realmente muito legal ali no trailer. E a última coisa que nós vamos comentar aqui é aquela questão que eu havia falado para vocês no começo do vídeo, sobre os outros Homem-Aranhas estarem em algumas cenas que nós vimos, mas terem sido removidos digitalmente para não estragarem a experiência de assistir o filme. Então, no trailer que foi postado pela Sony no Twitter, né, do Brasil, nós vemos naquela cena final, onde de um lado nós temos os vilões e de outro o Homem-Aranha,
nós percebemos que o lagarto, ele toma ali um golpe invisível, é como se ele tivesse sido atingido por algo, mas esse algo não é mostrado pra gente na tela. Essa derrapada reforça a teoria de que veremos mais de uma versão do herói em Sem Volta para Casa. Além de que toda essa cena é muito estranha, porque 3 personagens estão pulando contra o Homem-Aranha, só que não estão de fato indo para ele, eles estão indo retos para frente. Então é como se nós tivéssemos 3 oponentes ali para eles, né? Que seriam os 3 Homem-Aranhas que a gente tanto fala. Se isso vai acontecer ou não, só vendo o filme para descobrir, mas essa cena me deixou animado para ver 3 Peter Parkers aqui. E pelo amor de Deus, tomara que não sejam 3 Tom Hollands. Esses foram todos os detalhes do trailer de Homem-Aranha. Se você viu mais alguma coisa, comenta lá embaixo que a gente conversa. Espero que esse vídeo tenha te sido útil. Se ele foi, deixa um joinha ali embaixo porque isso ajuda pra caramba. E se você quiser ver mais vídeos como esse, aproveita para se inscrever aqui no Soco Foguete. Enfim, minha gente, esse foi mais um Soco Foguete. Vou ficando por aqui e até a próxima.